Comunhão, relacionamento e missão são os pilares da família Igreja do Portão. Ao entrar na igreja, desligue seu celular e ligue-se a Deus. Em caso de emergência, dirija-se às saídas de emergência, portas laterais e portas da plataforma, assim como a porta principal. Evite deixar espaços vazios nos bancos que podem acomodar mais pessoas. Não deixe bolsas nos bancos. Facilite o trabalho dos diáconos para encontrar assentos disponíveis e acomodar mais pessoas. Dê preferência para os convidados. Banheiros. O trocador para bebês fica dentro do banheiro feminino e o bebedouro está no hall interior. Se seu filho ou filha estiver chorando e precisando de atenção especial, dirija-se à sala de apoio para as mães, localizada no nível superior. Ali você encontrará materiais necessários e um ambiente tranquilo. Aos novos amigos convidados, após o término do culto, o Espaço Novo Tempo espera por você. No nível inferior, atrás da nave principal da igreja, você poderá encontrar novos amigos e receberá uma atenção toda especial. E se você é um amigo convidado, preencha o cartão com seus dados completos. Deposite nas urnas ou entregue à equipe da recepção. Teremos o prazer de enviar um presente para a sua residência. Oportunidades para servir. Nas dependências externas e internas da igreja, você poderá encontrar gratuitamente livros, revistas e outros. Leve quantos quiser, presenteie seus familiares e amigos. Após o culto, participe da maior escola do mundo, a Escola Sabatina. Temos grupos de estudos para todas as idades. Faça parte dessa turma. Estacionamento. Procure estacionar seu veículo otimizando ao máximo os espaços e atente para os horários de abertura e fechamento. Sábados, das 8 às 9h15, das 10h45 às 11h e das 11h45 às 12h15. Domingos, das 19h30 às 20h15 e das 21h às 21h30. Quartas-feiras, das 19h30 às 20h15 e das 21h às 21h30. Colabore sempre com a equipe de apoio na recepção e no estacionamento. Eles estão servindo voluntariamente e merecem nosso respeito e apreço. Louve ao Senhor com toda a reverência e de todo o seu coração. Vamos à igreja, um bom dia, um feliz sábado. Você é muito bem-vindo na casa de Deus, o Senhor. E que bom que você chegou cedo para nós louvarmos e entoarmos louvores a esse grande Deus. Convido a você a se colocar em pé neste momento para nós invocarmos a presença do grande Rei. Santo, poderoso Deus, venho te adorar, venho te exaltar.
querido, Deus eterno, todo soberano, Senhor, estamos aqui para te adorar, te entregar o nosso louvor. Por isso peço, Senhor, que perdoe os nossos pecados, purifique nosso coração e esteja entre nós. Seja louvado e adorado, porque o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Permaneça entre nós, em nome de Jesus. Amém. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a Bom mim dia, os crianças, tudo bem? Feliz sábado, né? Vocês já prestaram atenção na música que toca quando vocês têm que vir aqui na frente? Sim. O que a música diz? Deixai vir a minhas criancinhas. E quem foi que disse isso? Jesus. Exatamente, foi Jesus quem disse isso. A Bíblia nos conta o fato exatamente como Jesus disse. E tem um livro também, O Desejado de Todas as Nações, onde fala exatamente como aconteceu. Vocês sabiam que tudo começou por causa de uma mãe? É, uma mãe que ouviu que Jesus estava na cidade onde ela morava. E a mãe pensou, vou levar meu filho para que Jesus ore por ele. Ela contou para uma vizinha, estou pensando em levar meu filho para que Jesus ore por ele. E a vizinha falou, eu também vou levar minha filha então. E começaram a reunir algumas mães. E falaram, olha, vamos então levar nossas crianças, nossos filhos, para que Jesus ore por eles. E foram ao encontro de Jesus. Quando encontraram Jesus, Jesus estava com outros adultos, inclusive os discípulos. Quem que eram os discípulos? Alguém sabe? Era que era? Pedro, João e Tiago. Isso, eram aqueles que andavam com Jesus, né, que aprendiam com Jesus. E quando elas se aproximaram, os discípulos foram falar com elas. Os discípulos fecharam um pouco a cara, não gostaram muito que elas estavam ali. O que vocês querem com Jesus? Eles perguntaram. E elas falaram, olha, nós queremos que Jesus ore pelos nossos filhos. E os discípulos falaram, Jesus está muito ocupado, está conversando com os adultos. Não pode agora, volte outra hora. Só que Jesus ouviu. E Jesus conhece a vontade do coração das mães. O que Jesus fez? Deixai vir a mim os pequeninos, porque deles são é o reino dos céus. Foi exatamente isso que Jesus disse. Deixai vir os pequeninos. Imagine a alegria das crianças nesse momento. Elas correram, abraçaram Jesus, brincaram com Jesus e tiveram um momento muito gostoso com Ele. E é isso que Jesus quer da gente, sabia? De vocês, pequeninos. Que vocês possam ficar perto dEle. E como que a gente pode fazer isso? Através da oração, através, às vezes, de uma conversa que você tem com outros amiguinhos. Porque é uma notícia muito boa, vocês têm que contar para os amiguinhos de vocês. Amiguinhos na escola, um primo, um parente, às vezes, que não conhece Jesus. Contem para eles. Contar que Jesus quer o quê? Eles pertinho. E que Jesus ama bastante eles. Tá bom? Então, vamos hoje fazer... Quem gostaria de fazer uma oração, então, para que Jesus nos ajude a falar desse amor grande para outras crianças? Vamos? Quem quer fazer uma oração? Quer? Então, vamos fechar o olhinho.
Querido Deus, muito obrigada por esse dia que estamos conversando com Deus, que estamos na casa de Deus. Obrigada por esse sábado, que Jesus sempre cuida da gente e que cuide das pessoas que moram na rua também. Que Deus fique conosco, em nome de Jesus, amém. Querido Jesus, muito obrigada por esse dia. Obrigada porque a gente está aí na igreja, em nome de Jesus, amém. Que sempre abençoe a nossa família, que abençoe a todos que não te conhecem, mas vão conhecer, em nome de Jesus, amém. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor, pela saúde de cada um que está aqui, por tudo que o Senhor tem nos dado, porque a gente está mais uma vez na sua casa e também porque a gente está mais uma vez conversando com você. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por esse dia, que estamos na igreja. Deus, amém. Querido Jesus, muito obrigado por todo mundo estar aqui. Não, Senhor Jesus, amém. Papai no céu, lá de cima, dia de hoje, pela mamãe, pelo papai, pela tia, saúde, amém. Então, amém, crianças. Vamos pegar, então, as bolsinhas. Deixai vir a mim os pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos. Os pequenos é o reino dos céus. Vinde a Jesus, Vinde a Jesus, vinde a Jesus. vinde a Jesus. Brancos e morenos, grandes e pequenos. Vinde a Jesus, Vinde a vinde a Jesus. Jesus, dos pequenos é o reino dos céus. Deixai vir a mim os pequeninos. Um bom dia, um feliz sábado a todos vocês, nossos amigos e irmãos que estão aqui na casa de Deus. Também gostaria de estender o nosso bom dia, um feliz sábado aos nossos amigos internautas que também acompanham o nosso culto nas nossas mídias sociais. Temos então um grande anúncio aqui do Ministério de Louvor. Você que quer fazer parte do nosso Ministério de Louvor, então a gente está fazendo testes, né, com o nosso maestro Adalter. Então ele está ocorrendo nos horários, nos sábados, domingos e quartas-feiras. Então sempre vai ser antes dos cultos e depois dos cultos, antes do ensaio do Chama, né, e depois do ensaio do Chama. Então você pode procurar sempre no Salão MJP, se você tem interesse de fazer parte do nosso Ministério de Louvor, então venha fazer, né, esse teste para você poder fazer parte dessa equipe que louva o nome do nosso Deus. Então, o nosso GREMAP está a todo vapor. A gente fez a programação semana passada e agora, no próximo sábado, dia 20, também teremos novamente. Então, temos atividades esportivas, temos atividades recreativas, temos, né, pois para você pode fazer um lanche com a gente. Então venha participar também do nosso GREMAP. Então será no próximo sábado, dia 20, às 18h30. Temos aqui então, na nossa igreja, uma classe bíblica para juvenis. Ela está ocorrendo às 15 horas. Ela teve início no sábado passado com o pastor Diego. E ela vai ter continuidade, então, nesse sábado. Então, você que é pai e mãe dos nossos juvenis, eles que gostariam, têm interesse de fazer um estudo bíblico, então está ocorrendo aqui
na Sala dos Juvenis, às 15 horas aqui na igreja. Temos um convite especial para vocês, queridas mães, as mães da Igreja do Portão. O Ministério Infantil, Chama Kids e os Desbravadores e os Aventureiros estão organizando aqui um programa especial hoje às 17 horas. Então, você que é mãe, você não pode perder. Um programa especial para você aqui na igreja mesmo, às 17 horas. E aqui o nosso recado de todas as semanas que a gente está batendo aqui, que é o Impacto Esperança. R$1 salva uma vida. Eu gostaria de chamar agora os irmãos aqui que estarão fazendo o recado. Eu convido os nossos irmãos do Ministério Pessoal, também da Escola Sabatina, que já estão aqui. Também quero convidar o pastor para estar aqui conosco. Toda semana nós estamos aqui para promover o programa, o projeto Impacto Esperança. E nós temos assistido, semana a semana, a participação de toda a igreja nesse processo. Queremos primeiramente agradecer a Deus, porque muitas pessoas estão já se engajando nesse projeto. Vamos à frente da nossa transparência ali, a próxima. A próxima transparência, por favor. Acho que foi demais. Mas, de qualquer forma, nós já temos aí está o termômetro da esperança. Nós começamos lá em fevereiro, toda essa equipe, que é apenas aqui uma parte dela, liderada pela irmã Íria, começou a fazer todo o planejamento, começou-se do zero, em termos de recursos para que isso pudesse acontecer. Mas há 2 semanas, nós já tínhamos, vamos ao próximo? Isso, o termômetro, um pouquinho mais. O termômetro está crescendo. Chegamos na semana passada com 16 mil livros. E essa semana nós já temos 18 mil livros. Confiando em Deus e pela fé no Senhor, os livros já foram adquiridos. Alguns já puderam ver caixas aqui espalhadas pela igreja. É apenas uma parte dela. Óbvio que isso tem que ser pago. E aí o nosso primeiro apelo é que nós estamos próximos do nosso alvo. Faltam 7 mil livros para nós atingirmos o alvo de 25 mil livros. E ao atingirmos esse alvo, nós conseguimos dar um salto, que a tratativa com a associação é que ela repasse o restante para nós atingirmos o nosso alvo definitivo de 40 mil livros. Mas essa é apenas uma parte. A parte que nós usamos os talentos que Deus nos deu para o avançamento da sua obra. A outra parte, eu sempre falo para vocês, é a oração. Nós precisamos orar para que o Senhor da Seara mande mais trabalhadores. A próxima transparência, por favor. Nós temos um plano de distribuição desses livros. No dia do Impacto Esperança, a pretensão é distribuir pelo menos 15 mil livros. Nós tivemos uma dificuldade no passado, muitos até comentam até hoje, houve poucos livros para distribuição. Esse ano não teremos essa dificuldade. A quantidade vai ser mais do que suficiente para que todas as residências do Portão, do bairro do Portão, pessoas que estiverem transitando nas ruas, elas possam receber esses livros. Inclusive condomínios, sejam horizontais ou verticais. Mas, óbvio, para que isso aconteça, próxima transparência, nós precisamos da participação de todos. Aí. Já está pronto o nosso mapa de distribuição por classes de escola sabatina. Cada área dessa, cada setor dessa terá uma classe participando com a sua bandeira e receberá individualmente e coletivamente a classe um kit com os livros e os mapas de distribuição. Esse não é um trabalho que é somente do Ministério Pessoal. Esse é um trabalho de engajamento de toda a igreja. À direita do mapa, nós podemos ver ali, parece uma faixa de desbravador ou aventureiro, mas isso demonstra que todos os departamentos, os ministérios, os setores da nossa igreja estão representados, seja o Ministério Pessoal, seja a Escola Sabatina, seja os jovens da nossa igreja, através dos Senas, através do Chama, do MJP, dos aventureiros, dos bravadores, do Espaço Novo Tempo, ou seja, toda a igreja está
engajada nesse mesmo propósito. Eu tenho aqui ao meu lado a irmã Cristina e o José Carlos, líderes da Escola Sabatina, e temos também o nosso pastor, que está à frente dessa campanha, para que nós possamos, não somente no dia 27, impactarmos o bairro do Portão, mas a gente possa efetivamente ter a ideia de que individualmente ou em grupo nós participamos de um projeto muito maior, em toda a América do Sul, cujo propósito é cumprir a nossa parte, a fim de que o Senhor Jesus possa voltar o mais rápido possível. O pastor vai falar alguma coisa para que nós possamos completar essa nossa fala e, sobretudo, com a participação de todas as classes da Escola Sabatina. Eventualmente, você pode perguntar, não, mas eu não participo de uma classe da Escola Sabatina. Não tem problema. Pode escolher qual é o seu local que for mais interessante para você participar e também se engaje nesse projeto. Pastor. Obrigado, Tivi. Bem, irmãos, esse é o plano que já está parcialmente concretizado. Temos o material já aqui e no dia 27 estaremos saindo pela manhã, teremos o culto e em seguida, logo após o culto, nós estaremos saindo para realizar esse projeto. A Escola Sabatina, haverá apenas aqui um resumo do comentário da lição. O pastor Diego estará à frente ali nos auxiliando nessa parte e logo em seguida estaremos saindo para dar início à entrega do material. Para isso, nós queremos fazer um convite especial nessa manhã para todo o nosso corpo de anciões, Ministério Pessoal, a Escola Sabatina, todos os professores da Escola Sabatina. Nós queremos convidá-los para hoje às 16h estarmos aqui na igreja, numa reunião. E também a liderança jovem da nossa igreja, dos ministérios que os jovens têm atuado, né? Então temos o JP, já está aqui então, o Tiago com a gente, Seven, Cenas, Chama Coral, esses ministérios, também a liderança do Coral Adventista. Precisamos de vocês hoje, às 16h, um representante de cada liderança, para definirmos todos os detalhes do Impacto Esperança, dia 27. Portanto, hoje, às 16h, esperamos aí os líderes desses ministérios. Se outros líderes quiserem participar, sintam-se à vontade também, para nós estarmos delimitando todos os detalhes para impactarmos o nosso bairro nesse dia. O bairro Portão tem 42 mil habitantes, nós temos 40 mil livros, são mais do que um livro por família, e nós queremos também pedir que você, que mora em um dos condomínios aqui, verticais, né, ou horizontais, aqui do bairro do Portão, no dia 27, esteja aqui participando com a gente, para levar o número suficiente para o seu condomínio, porque você é o agente de Cristo infiltrado neste lugar, para manifestar o poder do Espírito lá, através da sua vida e da sua família. Ore por isso, participe também, para que Deus possa mostrar o seu poder através de você, filho de Deus. E só para concluir, lembrá-los, você pode participar, contribuindo para a aquisição dos livros. O nosso termômetro está chegando ao nosso alvo. Com mais um pouquinho de esforço, nós atingimos o nosso objetivo. Você pode participar orando para que esse projeto seja exitoso e que as pessoas que estão sedentas por conhecer isso que você já conhece, recebam isso em suas mãos. E por último, você pode participar participando, ou seja, estar se disponibilizando para ir levar esses livros a essas pessoas. Esses livros estão à disposição da igreja também. Semana passada nós colocamos à disposição e todos foram retirados aqui do estante. Nós temos ali no Ministério Pessoal já exemplares. É importante que você leia também, tome conhecimento do conteúdo, a fim de que você também possa, ao ser inquirido, ao ser perguntado, dar as razões da sua fé. Um bom dia, bom sábado, que Deus nos abençoe e nos ajude nesse projeto. Então, só relembrando, se você gostaria de ajudar, você pode fazer a sua doação no envelope do dízimo, você pode colocar ali discriminado livros, lembrando que cada livro é R$1 e não paga nem os custos da impressão, ou você pode também procurar, né, os líderes aqui à frente que foram mostrados, que também fazer a doação diretamente para eles. Hoje temos, trazendo a mensagem musical, o coral Tabernáculos Coral do JVV, e com a mensagem Pastor Jonas. Neste momento, nós queremos realizar a leitura da ata da comissão da nossa igreja, da última reunião que ocorreu para apreciação e votação da Assembleia da Igreja.
Bom dia, igreja. Então, vamos passar a ata. Transferências a receber. Acácio Vieira, da Igreja da Fazendinha. Cláudia Benete Dias, também da Fazendinha. Claudine Esmanioto, da Santa Quitéria. O pastor Diego Zanotto, da Unasp. Engenheiro Coelho, São Paulo. Douglas de Jesus Ferreira, da Central de Curitiba. Eduardo Felipe Pontes Oliveira, da Igreja de Mandirituba. Então, vamos continuar. Elaine Cristine Pontes Oliveira, também da Igreja de Mandirituba. Evelice Gruger Muncinelli, da Igreja da Amambaim, Campo Grande. Marli Pontes Vieira, da Igreja da Fazendinha. Marta Pereira dos Santos, da Unasp, São Paulo. Osmar Formankowski, né? Acho que é, da Igreja da Fazendinha. E Rosane, a esposa do pastor Diego, né? Da Unasp. Então, são essas pessoas, pastor, que estamos recebendo. Como secretária, proponho que sejam aceitas. Alguma observação referente a esses nomes? Não havendo, aqueles que são a favor do recebimento, levante sua mão direita. Ok, os contrários, o mesmo sinal. Não havendo, está votado. Temos alguns irmãos que estão presentes agora, que foram lidos os nomes. Tem alguém? Fique em pé. Os nomes citados aqui, os nossos mais novos membros da Igreja do Portão. Olha aí. Sejam bem-vindos. Recebam a nossa saudação, nossos membros que estão próximos também. Isso. Estendo o cumprimento aí, bem-vindo a esta família, família Portão. Então, vamos continuar. Transferências a enviar. Genilton Fernandes Alves, a família toda. Marcele Casale e a filha Lia Casale vão para a igreja de Tianguá, Ceará. São as pessoas que estamos transferindo, pastor. Como secretária, também proponho que sejam aceitas. Nós estamos enviando para o Ceará essa família querida que esteve um tempo conosco, agora retornaram para lá. Alguma observação referente a esses nomes? Não havendo os que são a favor, sua mão direita. Os contrários, o mesmo sinal. Não havendo, está votado. Então, tá. Alexandre Amin Nossabem Pedroso está sendo transferido do rol de membros ativos para o rol de membros inativos, conforme o Manual da Igreja, página 64, item 3. Como secretária, pastor, proponho que seja aceito. Ok, observações referentes a este nome? Não havendo. Os que são favoráveis, levante a sua mão direita. Os contrários, o mesmo sinal. Não havendo, está votado. Batismo. Eduardo Rafael Mansoli da Silva. Eduardo é a criança, tá? Eu coloquei a família toda para terem referências. Então, ele está batizando no dia 27 de maio. Eduardo será o nosso Impacto Esperança, será o batismo dele e a nossa saída para a entrega dos livros. Alguma observação? Não havendo os que são a favor deste batismo, levante sua mão direita. Os contrários, mesmo sinal. Votado, membro da igreja. Então, na secretaria, como associada, fica a Fernanda Machado. Temos três funções, 3 cargos que vão ser, então as pessoas, por motivos particulares, estão declinando do cargo. A primeira é a Fernanda, que está no lugar da Rita, que estava na secretaria, né? Então, pastor, como secretária, proponho que seja aceita. Alguma observação? Não havendo os que são a favor, sua mão direita. Ok, contrários, mesmo sinal. Não havendo, está votado. Então, só para falar para a igreja, que quando eu não estiver na secretaria, a Fernanda estará. Podem falar com ela também, tá? Qualquer assunto que seja necessário, né? Anabel Nascimento, conhecida como a Bebel, né? Ficará como diretora do Ministério dos Adolescentes. Proponho também que seja aceita. Observações? Não havendo os que são a favor, levante a sua mão direita. Ok, os contrários, o mesmo sinal. Não havendo, está votado. Na cozinha, ficará Reinaldo Cirqueira da Silva, no lugar da irmã Márcia. Então, proponho também que seja aceita. Ele será o responsável pela cozinha, não vai ser o cozinheiro, tá, gente? Fique bem claro isso aí, né? Para ninguém se assustar. Brincadeira, irmãos. Alguma observação?
Não havendo os que são a favor, sua mão direita. Ok, os contrários, o mesmo sinal. Então, está votado. Então, os departamentos que precisarem da cozinha, né, já sabem com quem falar, né? Então, pastor, seria isso. Obrigada, igreja. Obrigado, igreja, aí, pela votação. Bom dia, igreja. Feliz sábado. Nós somos do coral da Igreja Adventista do Juvevê. Estamos muito felizes em estarmos aqui junto com vocês, louvando o nome do Senhor. A primeira música que nós vamos cantar hoje fala sobre a nossa grande esperança de um dia estarmos com Jesus. Amém? Essa é a nossa esperança. No GVB nós temos uma canção que nós costumamos cantar
com frequência nos cultos, nós queremos ensinar vocês a cantar junto conosco. Tá no PowerPoint, é Graças Dou, o nome da canção. E a gente queria ensinar o refrão para vocês. É bem assim, ó. Coral, vocês podem cantar junto comigo o refrão para ensinar para a igreja. É bem assim, ó. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. É bem simples. Vocês podem cantar junto conosco? Vamos ver se a igreja aprendeu? Vamos ouvir a igreja? Vai lá, igreja. 3 e... Igreja. Sempre a ti eu... Muito bem. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Amém. Agora vocês vão cantar junto conosco. Pode cantar junto. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou. Tens feito tanto por mim. Vai subir de tom, Senhor. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu graças dou. Graças dou, sempre a ti eu Alô, alô. Bom dia, irmãos. É com grande satisfação que eu posso estar aqui olhando para vocês e podendo participar do coral Graças Dou. Nós temos N oportunidade de dar graças ao nosso Deus.
Eu não sei quantos de vocês já tiveram a infelicidade de ter um estelionatário na bota de vocês, no pé. O ano passado eu tive, até arrastou recentemente. Eu tive que sair para São Paulo recentemente correndo, porque tinha um cara que estava invadindo a minha conta, estava fazendo estrago. Ele conseguiu acessar algumas coisas que eu tinha, mas graças dou, porque nenhum centavo foi levado. Deus, quando mandou o povo de Israel, deu a ordem para que eles trouxessem à casa do Senhor os dízimos e ofertas. Ele não precisava de um centavo, mas tudo era para o nosso deleite, para o crescimento do povo, para que nós dependêssemos, para que o povo de Israel dependesse de Deus, e nós também, que nós tenhamos essa dependência, para que nós sintamos a dependência integral. Eu nunca senti tanta dependência integral como nessa ocasião que eu tive esse cara rondando os meus bens. E graças a Deus tudo se deu bem. Nós temos a oportunidade nesse momento de trazer a Deus, devolver a Deus tudo aquilo que nos dá. Teve aqui o Altivir conclamando a igreja para trazer bens, para adquirir os livros, para doar livros. Irmãos, nós estamos com uma quinquilharia, 25 mil livros, para uma igreja deste tamanho, R$1. Nós temos 800 membros nessa igreja. Se cada um trouxesse R$10, cada um desse R$10, nós já teríamos quanto? 8 mil. R$10, o que é R$10? Multiplica isso aí por 5. 5 vezes 8, 40. R$50. Eu sei que tem uns aqui que podem dar R$5.000. Eu não estou fazendo campanha para que nenhum irmão especial doe R$5.000. Mas é muito fácil nós conseguirmos esses 40 mil livros aqui. Este é o momento, irmãos. Devolva o seu dízimo. Devolva a oferta. Devolva aquilo que não te pertence. Aquilo que pertence a Deus. Que Deus seja louvado. Muitos de nós, eu não posso ir lá na África, ir lá no Oriente Médio, onde tantas necessidades nós sabemos que tem. Eu não posso ir, mas a minha oferta pode. A tua oferta pode. Então ela vai fazer o trabalho que você gostaria que fosse feito. Em nome de Jesus, devolva ao Deus aquilo que lhe pertence, neste momento. Amém. Enquanto ao recolhimento das ofertas, vamos cantar o hino 295, Tudo Entregarei.
bom nós estarmos na casa de Deus e agradecermos a Ele por tudo que temos e somos. O nosso Deus é fiel e Ele fica feliz quando vê nos seus filhos demonstrado parte do seu caráter, quando nós também somos fiéis. Hebreus 10, capítulo 10, versículo 23 diz assim: retenhamos firmes a nossa confissão e a nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Nesse momento eu convido você a juntos nós nos colocarmos de joelhos, para ficarmos grandes na presença daquele que nos criou, agradecendo pelos bens materiais, mas acima de tudo devolvendo a Deus aquilo que pertence a Ele, o nosso ser, o nosso espírito e o nosso coração. Vamos nos ajoelhar. Querido Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos porque nós entendemos que tudo que temos e somos vem das Tuas mãos. E nesse momento, Senhor, nós não queremos que apenas aceite nossos dízimos e as ofertas. Nós queremos que aceite também, Senhor, o nosso coração, que é dedicado a Ti, para fazer a Tua vontade. Ajuda-nos, Senhor, a fazermos a Tua vontade e a sermos fiéis, assim como o Senhor tem sido fiéis conosco. E nesse momento, Senhor, também nós te pedimos porção dobrada do Teu Santo Espírito sobre cada adorador, cada ouvinte que está na sua casa. Porque nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz através do pastor Jonas, através dos louvores e dos cânticos que serão ainda aqui apresentados. Mas acima de tudo, Senhor, nós queremos ser seguidores e praticantes daquilo que o Senhor tem ensinado a cada um de nós. Abençoa-nos e ajuda-nos a levarmos o Teu amor às pessoas que ainda não Te conhecem. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.
Eu convido você a ficar em pé. Pode ficar em pé. Nós vamos adorar o nosso Senhor Jesus cantando perto de Jesus. Vamos lá? Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso, ó Pai, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar, e ao me abraçar, Senhor, sinto Teu amor por mim. És o meu Deus, quero só a Ti. Se vocês sabem cantar em vozes, divide em vozes. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a Ti, Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso, ó Pai, sempre encontro junto. Só as vozes. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a Ti, Jesus. Feche seus olhos. Pai de amor, queremos não apenas nos aproximar de Ti neste momento, mas entregar nosso coração. Continua conosco nesta hora. Usa Seu Santo Espírito em nós, para que sejamos usados em Ti, para fazer a Sua vontade. Pedimos isso, Pai, por Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.
Quero agradecer aqui ao Tabernáculos Coral, que eles já têm outro compromisso também, estarão se retirando neste momento. Deus continue abençoando esse ministério tão especial, que engrandeceu nosso Deus hoje aqui através da adoração em louvor. Enquanto eles estão descendo aqui, quero lembrar você que ao final do culto hoje, você estará recebendo um livro da esperança, que é o livro que nós vamos estar entregando dia 27. Esse livro é para você já tê-lo em mãos. Nós temos 2 semanas até lá. Você pode ler, conhecer o conteúdo, para quando você for entregar para alguém, você ter conhecimento daquilo que ali está. E poder falar com certeza se aquele livro vai fazer diferença naquela pessoa e de que forma ele pode atuar, pelo conhecimento do conteúdo. Então, não esqueça isso. Bem, hoje nós temos também aqui a grata satisfação de podermos celebrar uma das cerimônias belas da igreja, que é a dedicação de crianças ao nosso Deus. E para isso, a gente quer convidar aqui o casal Carla e o Rafael, para trazerem a pequena Manuela, pequena Manu, e podem vir com a família toda aqui também, se os avós estiverem por aí, os tios, podem compor aqui este momento aqui à frente, para dedicarmos a pequena Manu ao nosso Deus. Os demais familiares que quiserem subir aqui conosco, venham também, para esse momento especial. A Bíblia tem um texto que nós já conhecemos e já mencionamos aqui algumas vezes, Isaías 54, verso 13, fala: e todos os seus filhos serão ensinados do Senhor, e grande será a paz dos seus filhos. Mais do que ensinar nossos filhos no Senhor, nós devemos abençoar nossos filhos. Existe um costume que muitas pessoas trouxeram e trazem até hoje. Pode subir aqui, viu? Tudo bom? Está aqui a princesa, a segunda princesa também, né? Diga que chegou primeiro, né? Pode chegar aqui, gente. Eu fui criado assim, talvez você também foi criado dessa maneira. De chegar para o pai e pedir a bênção do pai, né? Ou a bênção da mãe. Alguns faziam ou fazem ainda até com as mãozinhas juntas, né? A gente vai passando o tempo, quando a gente era mais novo, a gente abreviava até a frase. Chegava, benção, né? Benção, pai. Benção, mãe. Né? Todo mundo abrevia as coisas, né? Então, eu tinha um colega meu que estudava comigo no NASP, ele é pastor hoje, trabalha na TV Novo Tempo, um dos apresentadores lá, bem mineirinho. Eu gostava de ver quando a mãe dele ligava para ele. Ele atendia lá e falava, provavelmente ele vai assistir esse vídeo aqui. Depois ele vai ficar bravo comigo, mas eu vou falar. Ele falava assim: ô mãe, e aí, benção? Benção, pai? Beleza? Né? Aquele sotaquezinho dele. Fábio, não vou dizer que esse é o teu nome, tá, Fábio? Brincadeira. Mas a gente tinha esse costume, ele também tinha, e eu aprendi assim, a pedir a benção aos meus pais. E isso não é um costume pagão, não. Isso é bíblico. Deus concedeu aos pais o poder de abençoar os seus filhos. E você pode abençoar, mas a bênção não é apenas um mantra pronunciado que vai causar água na vida dos filhos. A bênção são atitudes também. São elogios, né? São incentivos, são boas palavras. Afinal de contas, se os pais não tivessem condição de abençoar os filhos, todos os filhos irremediavelmente teriam um fim desastroso. Se nossos filhos têm hoje o que têm, ou são o que são, é porque a bênção veio dos seus pais. A orientação, a forma de ser ou de viver, grande parte dela veio dos pais. Portanto, esse casal já receberam uma bênção de Deus e abençoaram essa bênção até aqui. E agora receberam uma nova bênção para continuar também abençoado. Que Deus continue dando sabedoria a vocês neste caminho de bênçãos. A bênção da mãe, a bênção do pai. Afinal de contas, a própria palavra pai, quando a primeira vez foi usada, ela era o nome de Deus. E hoje Deus concede que homens usem esse termo, essa palavra, porque também têm seus filhos. Neste momento nós queremos realizar uma prece de dedicação a Deus. Nós vamos nos prostrar aqui na frente. A igreja vai permanecer em atitude de reverência e nesta prece de nossa oração estaremos colocando a pequena Manu nas mãos de Deus, para que receba não apenas a bênção dos pais, mas a bênção do nosso Pai maior, o nosso Deus, que concedeu a este casal este fruto precioso. Vamos nos ajoelhar aqui?
Vamos orar então. Querido e bom Pai, diante de mim está a pequena Manu, que o Senhor concedeu a esse casal tão querido. Pai, esta é a sua segunda filha. O Senhor, ó Pai, abençoou a sua primeira filha e a tem abençoado poderosamente até aqui. E agora, Pai, a Manu também quer compartilhar desta bênção. Ela já recebeu uma grande bênção de estar num lar de pais cristãos. E agora, Deus, clamamos a Ti também que mantenha esses pais diante de seus olhos, através da comunhão deles contigo e do Senhor com eles. Para isso, Senhor, pedimos a Ti que toda a sabedoria concedida a um homem e uma mulher sejam dadas a este casal na condução dos seus filhos. A pequena Manu que veio ao mundo, neste mundo de pecados, ó Pai, e tantas lutas, que estes pais tenham toda a sabedoria necessária e o poder de Deus para conduzi-la ao longo da história da sua vida. Pai, para isso, clamamos que o Senhor, neste momento, pela decisão dos seus pais, esteja abençoando esta criança e colocando sobre ela a atuação do Santo Espírito em todos os dias que se seguirão, para a bênção da vida da Manu e a constituição dos seus dias diante dos seus olhos, Senhor. Como ministro do Evangelho, eu, pastor Jonas, clamo a sua bênção sobre ela, impondo minha mão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A gente vai sujar o pezinho da Manu também agora aqui. Me dá uma mãozinha aqui. Está aqui o primeiro passo que a Manu dá no caminho da salvação. Hoje, ela molha o pezinho com tinta. Em breve, ela vai molhar o corpo todo com as águas do batismo, pela condução de seus pais na vida dela. Está aqui a linda Manu. Manu, olha só. Essa é a sua igreja. Igreja, essa é a sua Manu. E que Deus abençoe, exibindo essa coxinha fofa aqui. Grande capitão Rafael, tem aí um exército de mulheres na sua casa agora, né? Bem, irmãos, hoje uma data também que nós queremos aqui colocar diante da nossa igreja, um grupo especial que tem atuado aqui há muito tempo, todos os sábados, incansavelmente, eles têm aí se preocupado com a sua vida espiritual. E tem trabalhado para isso. É a nossa equipe da Escola Sabatina. Quero convidar aqui o nosso casal que representa aqui a direção da Escola Sabatina. E gostaria de convidar também aqui os nossos professores das classes da Escola Sabatina para virem à frente neste momento, estarem conosco agora aqui, para toda a igreja conhecer, toda a equipe de professores da Escola Sabatina de nossa igreja. Nós queríamos ter realizado isso no sábado passado, não foi possível, mas os professores que aqui estão, gostaria que viessem até a frente também. Os professores aí
inclusive jovens, juvenis, primários, infantis, todos, para que a igreja esteja vendo aí a equipe que tem cuidado com zelo da nossa igreja e que estão pastoreando junto comigo a igreja do Portão. Cada classe de escola sabatina é uma mini igreja. Cada professor, em parceria com os anciões da nossa igreja, estão pastoreando as classes. E daqui para frente, de uma forma mais profunda e intensa. Para você ter uma ideia, nós temos no nosso livro da igreja cerca de 1.331 membros. Mas este não é um número real. Nós estamos trabalhando com a secretaria para adequarmos este número ao número real de membros que nós temos. Nós temos matriculados na escola sabatina hoje 610 membros. Ou seja, 47% dos membros da igreja. Nós queremos mais, mas se nós considerarmos o número de membros da igreja como em torno de 800, que é o número médio que nós temos todos os sábados aqui, nós temos então 76% da nossa igreja matriculada na escola sabatina. Mas não basta isso. Estar matriculado não garante que você está estudando. Você que já foi aluno um dia ou que é professor, sabe que tem alunos matriculados, mas tem alguns que estão cabulando a aula, né? Ou matando a aula, como o pessoal comenta por aí. O interessante é que o número de membros presentes na escola sabatina a cada sábado gira em torno de 203 membros. Levando em conta que nós temos aqui entre 800 a 1.000 pessoas, dá apenas 25% da igreja participando dessa escola tão especial. Bem, lembra quando você era mais garotinho, as pessoas falavam, olha, você tem o ensino fundamental? Olha, se não tivesse, não tem emprego. Né? Depois falaram, tem que fazer o 2º grau, hoje é ensino médio. Hoje em dia eles falam, você tem ensino superior? Não, hoje em dia pós-graduação já é praticamente ensino médio, se for deixar levando em conta. Estão exigindo sempre cada vez mais. Eu não estou falando que você também precisa fazer isso na sua vida espiritual, mas quanto mais você conhece a Deus, menos você vai querer conhecer o inimigo dele. Quanto mais você conhece a Deus, mais longe você estará de Satanás, porque dificilmente você vai confundir um com o outro. E a escola sabatina é a escola onde nós, alunos, estamos aprendendo cada dia mais nos relacionarmos com Deus. Bem, nós temos uma média aí de 94 pessoas estudando diariamente a palavra de Deus. Ou seja, apenas 46% dos membros presentes, o que daria talvez menos de 15% dos membros da igreja. Bem, o número é pequeno diante do número de pessoas que nós somos. Como está a nossa comunhão com Deus? Se nós não conhecemos profundamente o nosso Deus, como o reconheceremos quando Ele voltar? Ou será que Ele vai nos reconhecer? Por isso, nosso apelo é que, pelo esforço que esses homens e mulheres têm realizado em trazer a palavra de Deus até você, você possa estar empenhando a sua vida também a estar procurando mais a Deus. Bem, não é apenas eles que vão ficar satisfeitos de ver você participando da escola sabatina. É Deus que instituiu essa escola mundial. Mas eles estão aqui dedicando o seu tempo, horas de estudo, às vezes noite adentro, para poder preparar um pouquinho melhor a lição, fazer uma revisão mais apurada, para no sábado pela manhã estarem aqui. Além disso, nossas professoras dos infantis, que exigem muito mais delas, porque para as crianças é um trabalho muito mais árduo. Elas estão ali, voluntariamente, realizando esse trabalho. Eles merecem também nosso reconhecimento e uma oração especial. Por isso, peço que você feche os olhos neste momento. Quero fazer uma prece ao nosso Deus. Querido Pai, este grupo de homens e mulheres valorosos que aqui à frente estão, tem empenhado sua vida a ensinar a sua palavra a crianças, adolescentes, jovens e adultos. Pai, que o Senhor mantenha a sua mão sobre eles, os dando sabedoria para pastorear o rebanho que concedeu nas suas mãos. Para que em parceria com os pais, parceria com os adultos, possamos desenvolver neste lugar um centro de adoração ao Senhor, onde cada filho conhece realmente quem é o seu verdadeiro Pai. Põe sobre eles seu manto, pelo seu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado aqui aos nossos professores. Essa é a equipe de elite da Escola Sabatina do Portão.
Bem, nós estamos antecedendo hoje uma data muito especial, que amanhã praticamente todo o Brasil e vários lugares do mundo também estarão comemorando, que é o dia daquela que nos trouxe a vida, né? Mãe, uma palavra muito especial, né? Um ser muito especial, tão especial que é o único que Deus concedeu um atributo divino, trazer ao mundo uma nova vida. Só Deus e as mães têm esse poder. Não é à toa que as mulheres têm o seu sexto sentido. Os homens têm uma certa invejazinha, né? Porque elas têm tanta coisa que Deus deu para elas, né? Mas Deus nos deu o maior presente, de nos conceder as mulheres que serão as mães, para nós termos ao nosso lado. Por isso nós queremos neste momento fazer uma singela homenagem às mães que aqui estão. Queria convidar aqui também a Gi, a Cristina, para nós realizarmos esta homenagem. De que forma nós vamos proceder? Pastor, eu acho que então eu estou falando em nome do Ministério da Mulher, né? Aqui é a Escola Sabatina que está fazendo esse mimo especial, mas eu gostaria de pedir licença aos homens e desculpa, né, para vocês, porque a gente precisa realmente enaltecer uma classe muito especial. Não existe acepção de pessoas, mas venhamos e convenhamos que as mães, elas são diferentes e elas são especiais. O primeiro som que nós ouvimos na nossa vida foi o pulsar de um coração da nossa mãe. E é um coração que bate até o último instante, amando plenamente os seus filhos. Então, eu gostaria de convidar as mães a ficarem de pé nesse momento para receberem o nosso carinho, receberem essa homenagem. Você que é mãe, por favor, coloque-se em pé. Hoje o sermão vai ser curtinho, porque a gente tem muita homenagem para fazer, né? E eu quero pedir aos demais que comigo nos coloquemos de joelhos, enquanto as mães permanecem em pé. Nossa oração é para que Deus a sustente assim. Vamos nos ajoelhar? Os demais que estão assentados e puderem se ajoelhar, nossa prece é por vocês, mães. Amado Deus, prostramo-nos neste momento diante de Ti mais uma vez em oração, mas com um único motivo, um coração cheio de gratidão, porque se estamos aqui é por causa destas mulheres que em pé estão, e porque o Senhor sustentou suas vidas até este presente momento, e porque o Senhor as manteve em pé, mesmo quando nós, filhos, estávamos prostrados ou arqueados por problemas, angústias ou provações. Mas Deus, a oração destas mulheres, levantaram seus filhos. Por isso, Pai, neste momento, clamamos que o Senhor fortaleça estas mães. Mantenha-as em pé em meio às dificuldades e problemas, para que seus filhos também, ao olhar para a força, a fibra, a dedicação de um coração de mãe, possam entender a necessidade de jamais desistirem, porque há uma mãe que os ama e que intercede por eles. Por isso, Pai, clamamos pelo Seu Espírito, que neste momento conceda a estas mães, em seu coração, a sensação da paz do céu, em reconhecimento pela sua dedicação nesta terra, como suas servas enviadas, em nome de Cristo Jesus. Amém. As mães permaneçam em pé um pouquinho ainda. Nós temos uma pequena lembrança da Escola Sabatina, em parceria aqui com o Ministério da Mulher, para você, nesse dia em especial. Bem, nessa manhã eu quero conversar rapidamente com você, no tempo que ainda nos resta, para nós entendermos aí a vontade de Deus para nós. Bem,
Eu quero falar de bênção rapidamente para você, no tempinho que nos restou. Eu quero ver com você um texto bíblico. Nós oramos agora há pouco pedindo a bênção de Deus sobre o que vamos apresentar, que está no livro de Gênesis capítulo 12, verso 1 até o verso 3. Gênesis 12, verso 1 a 3. Diz ali o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai à terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Deus pediu a Abraão que fosse uma bênção. Deus pediu a Abraão que ele abençoasse. Deus pede a mesma coisa a nós no dia de hoje. Deus também pede que nós sejamos bênçãos às pessoas, que nós venhamos a agir em bênção para com as pessoas, que nós possamos agir de forma diferenciada, que nós possamos ter em nosso comportamento, em nossos dias, algo que revele mais do que aquilo que é revelado em nosso rosto. Deus espera de nós uma atitude diferenciada. Bem, diante disso, o que eu quero dizer sobre ser bênção? Eu pergunto, Abraão foi chamado para ser bênção, e você é uma bênção? Ele disse, sê tu uma bênção. Lá no Novo Testamento, Pedro fala a mesma coisa. Ele fala que nós devemos ser uma bênção, e ele fala isso baseado na herança que nós recebemos. E a única herança que a Bíblia menciona que a gente recebeu é a herança do pai Abraão. Bem, eu tenho pouco tempo, não vou mencionar todos os textos aqui, mas há um texto que Pedro mesmo diz, não, você conhece esse texto, ele diz, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. A herança é a herança de Abraão. E qual é a herança de Abraão? Ser bênção. Por que eu tenho que ser bênção? Para alcançar a bênção. Agora eu te pergunto, quando você foi morar no apartamento ou na casa que você está morando, isso se tornou bênção para os seus vizinhos ou maldição? Quando você entrou trabalhar no setor da empresa onde você está trabalhando ou começou o seu negócio, você se tornou bênção para os seus colegas de trabalho ou maldição? Quando você chegou na sala de aula da sua escola ou da sua faculdade, onde você está estudando ou trabalhando, você é bênção para os seus colegas da sala ou maldição? Você é bênção para os seus alunos ou maldição? Entenda, Deus nos chamou, abençoando-nos, para abençoar. E o que eu estou fazendo? Jesus fez isso em toda a sua trajetória nessa terra. E o Evangelho talvez mudou de foco depois de alguns anos e hoje nós esquecemos essa verdade. Nós queremos evangelizar o mundo sem abençoar ninguém. Talvez eu trate mal meu colega de trabalho e quando chega o dia 27 de maio eu vou com o livrinho da esperança e entrego para ele. Espera aí, como é que eu quero que este homem conheça Cristo se o único representante para abençoá-lo e mostrá-lo quem é Cristo não o faz? Jesus veio neste mundo para apresentar o Evangelho do Reino. E o reino de Deus, disse o próprio Jesus em Lucas, está dentro de nós. E se onde eu estou, o Evangelho do Reino não é transparecido, não é reconhecido, está na hora de eu repensar minha vida. Bem, nós temos coisas a fazer, coisas a mudar. Nós temos que oferecer nosso melhor às pessoas. Como disse o próprio Pedro, não tratando mal por mal. Não é porque eu recebi algo mal que eu vou devolver algo mal. Eu tenho que devolver algo bom. Esse é o chamado de Deus. Essa semana nós estivemos conversando com alguns pastores, num projeto muito bonito que a União Brasileira tem, que é o Plantadores Nível 5. E ali 2 pastores convidados, um de Boston, outro de Nova York, pastores daquela região, estavam comentando. Como levar o Evangelho numa região tão secularizada? Sendo bênção onde você está. Como é que eu vou ser bênção? Trate bem o seu vizinho.
Trate bem o seu colega de trabalho. Ande a segunda milha para servi-lo. Pastor, mas aí ele vai achar que eu sou bonzinho apenas, não vai conhecer Jesus. E Jesus fez algo diferente disso? Como ele tratava as pessoas? Como ele agia diante das pessoas? É interessante que a Bíblia fala que nós devemos estar preparados para responder da nossa fé. Paulo menciona sobre isso. Que nós devemos estar prontos em todo o tempo para responder da nossa fé. Só que nós não estamos prontos, muitas vezes, nem para apresentar a nossa fé. E apresentar a nossa fé não é apresentar um calhamaço de doutrinas, mas sim um grupo de atitudes. Essa é a fé encarnada. Hoje a palavra no mundo cristão é sermos missionais e encarnacionais. O que é isso? Fazer a missão de Cristo, encarnando o Evangelho. O que eu vou fazer? Eu vou tratar as pessoas como Cristo tratou. Eu vou agir de uma forma diferenciada. Eu vou varrer a frente da minha casa, e se eu ver que a frente da casa do vizinho está suja, em vez de eu pensar que ele é relaxado, eu vou varrer a frente da casa dele. Depois ele fala, puxa, mas por que você fez isso? Não, eu senti o desejo de te ajudar. Ou você pode dizer, porque Cristo pediu que eu fizesse. E talvez ele vai dizer, mas por que você fez isso? Pronto, chegou no ponto que Paulo disse. Esteja pronto para responder da sua fé. Não, eu fiz isso porque Cristo pediu que eu fizesse assim. E ali a gente viu tantos testemunhos que estão acontecendo hoje, lá em Nova York, lá em Boston, que muitas vezes são bem mais frios do que nós aqui, de ajuda ao próximo. Toda uma igreja se mobilizou a não fazer eventos apenas, mas agir na individualidade apresentando a Cristo. E o foco deles é exatamente isso. O foco deles é, você conhece o nome da pessoa que trabalha com você? Você conhece o nome do seu vizinho? Ele falou, que tal você fazer amizade com ele? E ali o foco foi o seguinte, ninguém pediu para você dar um estudo bíblico, ninguém pediu para você ir lá e colocar doutrinas goela abaixo. Falou, conheça os seus vizinhos. Conheça as pessoas que estão ao seu redor e seja uma bênção na vida deles. Nosso propósito é o mesmo para o nosso bairro. Eu quero pedir nesse momento, nós temos um pessoal aqui do diaconato nos ajudando, eu quero fazer uma pesquisa com você que é membro da nossa igreja. A intenção hoje, curta da nossa mensagem, é exatamente essa. Eu tenho uma pequena pesquisa que eu quero entregar para você. Eu vou explicar rapidamente antes de entregar, junto com uma caneta. São pequenas perguntas aqui. 3 básicas, que é o seu nome, telefone e, se você tiver, o e-mail. E as outras 3 são as seguintes. Você tem algum tempo que você quer dedicar para oferecer o seu talento a alguém? Por que eu estou dizendo isso? A igreja aqui não precisa conhecer, aliás, o bairro aqui não precisa conhecer o nome da igreja. Mas a igreja que somos nós, precisamos conhecer o nome das pessoas desse bairro. É isso que Deus espera de nós. Contato com as pessoas. E o projeto que nós temos aqui para o futuro realizarmos, nós vamos fazer aí um banco de dados com essas informações. É, por exemplo, assim, eu vou preencher aqui, meu nome é Jonas, está aqui meu telefone, meu e-mail. Que talento ou serviço eu desejo compartilhar? Olha, trabalhei muito tempo em rádio, eu vou oferecer um curso de locução, então. E eu quero dizimar o meu tempo a Deus. Como assim? Devolver a Deus parte do meu tempo. Acho que eu vou devolver 1 hora por semana. Não, eu tenho mais condição, tempo vago, eu vou devolver 2 horas por semana a Deus. Gratuitamente do meu talento. E aqui na outra pergunta, que dia da semana você quer escolher? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta? Eu acho que na segunda e na quarta fica bom para mim. Que período? Manhã, tarde ou noite? Acho que de manhã. Eu vou marcar aqui, é o horário que eu tenho folga nesses dias. O que eu vou fazer? Eu vou me disponibilizar, me colocar nas mãos aqui da liderança da igreja, para nós criarmos um banco de dados, para futuramente, nós abrimos a nossa igreja para oferecermos bênção às pessoas. E o que é abençoar as pessoas? É oferecer aquilo que eu tenho e que os outros não têm. E eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando do seu talento, do seu dom. E através disso, as pessoas aqui vão conhecer que dentro desta igreja não existem consumidores espirituais.
mas ofertantes, que não estão ofertando dinheiro apenas, estão ofertando o seu tempo e o seu talento para abençoar as pessoas do bairro onde nós estamos inseridos. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso desejo. Ah, pastor, mas eu não sei muita coisa, a única coisa que eu sou bom para fazer é bolo. Maravilha! Pronto, já temos um talento seu. Ah, pastor, mas eu sou contador, o que eu vou oferecer, meu amigo? Quanta gente tem dúvida de imposto de renda aí? Que tal oferecer um tempo seu para termos um momento ali também? Pastor, mas eu sou atleta, o que eu posso fazer? Rapaz, o mundo está padecendo por falta de exercícios. A Dani aqui, que é do nosso ministério, sabe da saúde, né? É necessário. Ofereça um tempo seu para desenvolver algo, talvez, eu não sei. Mas você tem desejo de oferecer alguma coisa do que você sabe ou do que você conhece para auxiliar outras pessoas? Se você tem esse desejo, eu peço que você levante sua mão para receber esse papel, só para você preencher e ficar no nosso banco de dados, para depois nós entrarmos em contato com você e vermos a possibilidade do que você pode estar oferecendo ao nosso Deus. Pode estar entregando os papéis, é só você levantar a sua mão. Pessoal, pedir que o pessoal do diaconato suba também ali na galeria. Você que está pensando assim, olha, eu estou disposto a oferecer 1 hora da semana para Deus. Essa 1 hora, o que você está pensando? Nós vamos sentar depois e vamos combinar com você o que você está pensando em oferecer. Olha, pastor, eu sei pintar. Maravilha. Que tal oferecer às pessoas da comunidade? Ensiná-las como pintar, talvez. Eu sei pintar pano de prato. Maravilha, é uma opção que temos. Ah, pastor, eu sei, eu não sei o que você sabe, mas você sabe alguma coisa. Né? Diz o ditado, não existe ninguém tão sábio que não tenha nada a aprender, e ninguém tão ignorante que não tenha nada a ensinar. Todos temos algo a ensinar a alguém. Somos humanos. Portanto, se você tem um desejo de oferecer algo, escreva ali. Não se preocupe, nós não vamos ir atrás de você essa semana para fazer alguma coisa. Não. Nós vamos levantar todos os dados, vamos ver a realidade do nosso bairro, vamos traçar o planejamento, mas pelo menos nós já temos o contato seu para saber que nessa área temos alguém que está oferecendo esse tempo para realizar tal trabalho, de forma voluntária, para o lugar onde nós estamos. O pastor Bled, que estava lá conosco conversando, ele falou, olha, Jonas, a questão de ser bênção, como foi dito na Bíblia em Gênesis, que foi dada a Abraão, para abençoar outras pessoas, é muito real no mundo hebraico, no mundo judeu hoje. Ele falou, para você ter uma ideia, os bairros mais almejados de se morar e melhores lá de Nova York, são os bairros judeus. Porque nesse bairro, eles fazem exatamente o que Jesus disse, através de Abraão. Se tu uma bênção. Se eu estou aqui onde eu estou para abençoar quem está perto de mim. Portanto, as pessoas fazem questão de morar nesses bairros, porque sabem que serão bem tratados pelos seus vizinhos, que serão amparados pelos seus vizinhos. É interessante que quando a gente lê a Bíblia, a gente confunde algumas coisas. Jesus diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. A palavra grega lá para próximo é a mesma palavra que se traduz vizinho. E a gente acha que o próximo é uma pessoa que eu vou encontrar na rua quando eu for sair no dia 27 para entregar livros. Sendo que o próximo está bem próximo de você e você talvez ainda não descobriu. É o seu vizinho. É a pessoa mais próxima de ti. Nós temos um projeto para lançar um dia aqui na igreja, mas vamos deixar para frente. Um projeto muito legal, voltado a essa questão da nossa atuação individual. Por que eu estou falando individual? Eu quero terminar esse momento aqui, lembrando a você, não é bem uma ilustração, é uma comparação. Você já ouviu falar, aqui no Brasil nós não temos isso, graças a Deus, só em casos de guerra, que o nosso Código Militar Civil, Código Militar Penal fala sobre isso. Fuzilamento, ou morte dessa forma. Existem alguns países do mundo que ainda praticam a pena de morte por fuzilamento. Você já deve ter ouvido falar, ouvir isso, nem que seja em um filme, como a coisa procede. Eles colocam um grupo de soldados armados de um lado e o condenado do outro lado. Normalmente preso ou ajoelhado ali, numa posição que seja um alvo fácil. Então aqueles 10 soldados, normalmente, se posicionam e todos miram no coração. Em alguns países isso é diferente, mas alguns trabalham assim. Só que,
para que o soldado não se sinta culpado e carregue aquele trauma por este trabalho tão terrível, normalmente das 10 armas, apenas 2 carregam projéteis verdadeiros. As outras 8 carregam balas de festim. Para que no momento do comando, preparar, apontar fogo, todos atirem ao mesmo tempo, mas apenas 2 atingirão o alvo e o condenado vai morrer. Só que ninguém sabe de qual arma saiu o tiro letal, ou os 2 tiros letais. Para que nenhum soldado se sinta culpado e carregue aquele estigma. Por que eu estou falando isso? Porque nós carregamos em nossa carga genética espiritual, se é que eu posso dizer isso, ou na nossa tradição, a seguinte noção: vamos fazer um trabalho evangelístico. E saímos em multidão, como um batalhão, um pelotão de fuzilamento. Todos miramos e atingimos. Uma pessoa aqui, outra pessoa lá, outra pessoa aqui, outra pessoa lá. Fizemos isso, tratei bem alguém, cuidei de alguém, entreguei um folheto, entreguei um livro, fiz uma oração. Maravilha, volto para casa feliz. Mas ninguém se responsabilizou pelas pessoas que foram alcançadas. E aí é onde mora o problema. Quando nós agimos em grupo, nós não temos resultados tão fortes quanto teríamos se agíssemos na individualidade. Mas a gente gosta de agir em grupo exatamente para não arcar com a responsabilidade ou com a culpa. A culpa de ter influenciado alguém para Jesus e nunca ter voltado atrás conversar com essa pessoa. Não, a gente foi com um coral, alguém do coral vai cuidar. Lembre-se, alguém ou todos é a mesma coisa que ninguém. Não, todos vão lá ajudar, mas quem vai se responsabilizar? Não, alguém vai estar ajudando. Quem é esse alguém? Ou alguém é você, ou alguém sou eu. E, portanto, pare e volte a relembrar como você tem sido no lugar onde você está inserido hoje. No seu trabalho, na sua escola, faculdade, na sua casa, na sua vizinhança. Você é uma bênção para aquele lugar? Uma vez eu fui com meu irmão buscar um material num apartamento. E ele falou: esse senhor aqui que eu prestei serviço, ele me deu essa geladeira e nós vamos buscar. Eu fui com ele ajudar, era minha folga aquele dia. Fomos com um caminhonete maior, chegamos lá. E aí, esse senhor se maravilhou. Ele falou: olha, vocês são adventistas então? Ele falou: somos. Meu irmão falou: esse aqui é pastor. Ele: puxa, como vocês são diferentes. Ele falou: por quê? Não se tratam a gente com tanto carinho. Porque eu tinha uma visão completamente diferente dessa igreja. Porque o vizinho aqui de baixo, da porta tal, é da igreja de vocês. Ele não era uma bênção naquele lugar. Agora eu pergunto: você é uma bênção onde você está? Onde você entra, as coisas mudam? Lembra como é que era o mundo antes de Cristo vir? O terror que foi? Lembra como é que se transformou Jerusalém com a vinda de Cristo? As pessoas tinham outra forma de ser. Quando viam o mestre, se alegravam. Quando as pessoas olham para você, elas têm motivo para agradecer ou para maldizer? É isso que a gente tem que acordar. Eu e você somos o Cristo de hoje, no lugar onde nós estamos. E talvez a única forma que eles conhecerão a Cristo será através de nós. Mas pastor, esse é meu jeito, eu sou assim. Você era assim. Porque a partir de agora você pode deixar Deus mudar o seu coração. Entenda, se Cristo mora em mim, quem comanda o meu coração não sou eu, é Cristo quem comanda. E às vezes não será tão fácil fazer algumas coisas, porque não é nossa vontade. Há um texto lá em Lucas 14:33 que diz: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renuncie a sua personalidade ranzinza. Renuncie a sua forma, talvez, diferente de ser, no sentido de não agradar as pessoas. É hora de renunciar isso. Sem renúncia não há glória. Sem renúncia não há proclamação da mensagem. Na saída, você pode depois entregar este papel
pelos nossos diáconos e diaconisas, onde nós estaremos trabalhando em breve, entrando em contato com você, para vermos de que forma nós podemos servir o lugar onde nós estamos, para tornar a Rua Maranhão a melhor rua do bairro do Portão, para tornar o número 2220 um referencial neste bairro, nesta cidade, onde as pessoas falam, puxa, rapaz, de um tempo para cá, o meu apartamento dobrou de preço. Nossa, valorizou o imóvel em Curitiba? Não, valorizou aqui na Rua Maranhão. Todo mundo quer morar nesse lugar, por causa de um grupo de cristãos que frequenta aquela igreja adventista do sétimo dia. Você torna esse lugar valioso ou não, pela sua e pela minha atitude. Eu quero fazer uma oração para que nós sejamos bênção de hoje em diante, sem parar. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Querido Pai, nesta manhã muitas coisas aconteceram em nossa igreja. Estamos felizes por compartilhar de tantos momentos felizes, mas estamos, Pai, também temerosos por qual seja a avaliação de nossa vida perante as pessoas que nos conhecem. Querido Deus, que cada um de nós possamos parar e meditar sobre nossas atitudes e entender que precisamos ter mais amigos que não conhecem a Ti, para que através de nossa vida o conheçam. Que possamos parar e meditar e lembrar quantos amigos que não têm a fé em Cristo são nossos amigos. Só assim poderemos ter certeza que estaremos fazendo a Sua vontade, porque o Senhor, quando nessa terra esteve, sempre foi encontrado no meio dos pecadores, temperando suas vidas com a sua vida, a sua mensagem encarnada. Pai de amor, torna esta igreja, não como instituição ou como prédio, mas como indivíduos, na sua personalidade, particularidade, um centro de influência, onde todos quantos se chegarem a nós serão abençoados pela vida que temos. Isso, Pai, clamamos a Ti, como servos seus e filhos, falhos e pecadores, mas que serão conduzidos por um Deus santo, puro e verdadeiro, que pode todas as coisas. É em nome dEle que nos despedimos neste culto. Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso transformador. Amém.